Recording in progress. Perfeito. Vamos em frente, se eu não me engano, essa é a quinta aula. O objetivo geral dela é interpretar 1 João, capítulo 2, versículo 28 até o capítulo 3, versículo 10, captando o significado original e aplicando o texto aos nossos dias. O objetivo específico é interpretar 1 João 2, do 28 até o capítulo 3, versículo 10, por meio do diálogo de traduções, determinação da estrutura, indicação de hiperlinks bíblicos, esboço homilético, explicação do texto por meio de diagrama, perguntas e respostas. Assim faremos, se Deus permitir. Aqui vamos entrar no texto de 1 João, capítulo 2, versículos 28 até capítulo 3, versículo 3, a princípio. Vamos abrir a nossa Bíblia nessa passagem e fazer a leitura. Eu vou pedir para um servo de Deus ou para uma serva de Deus fazer essa leitura, certo? 1 João, capítulo 2, versículo 28 até o capítulo 3, versículo 3. Quem se dispõe? Eu leio, professor. Ótimo. Pode ler. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Vede o que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ótimo, obrigado pela leitura. Vamos mostrar alguns detalhes aqui no que diz respeito às diferentes traduções de alguns trechos e palavras dessa passagem que acabou de ser lida. Uma passagem muito bacana e que rende um sermão bacana também. O primeiro versículo, né, que gostaria de destacar aqui, uma tradução um tanto quanto diferente, é o versículo 28. Gostei como a Bíblia, a mensagem, se expressou para traduzir esse versículo. Diz assim: agora, filhos, permaneçam com Cristo, vivam plenamente em Cristo e estaremos prontos quando ele se manifestar. Prontos para recebê-lo de braços abertos, sem motivo de vergonha e sem desculpas esfarrapadas, né? Então, gostei muito como essa paráfrase se expressou, né, baseado no significado original, para tentar comunicar o que João está querendo dizer. Temos aqui um outro apontamento, dessa vez da Nova Bíblia Viva, no capítulo 3, versículo 1, traduz da seguinte maneira: vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, não compreende que somos seus filhos. Certo? Então, a Nova Bíblia Viva se expressou de um jeito interessante, de um jeito muito natural, para transmitir a ideia que João está querendo transmitir aqui. Por isso que fiz questão de fazer essa leitura dessa passagem. E o capítulo 3, versículo 3, a Bíblia para Todos, se expressa também muito bem, dizendo assim: todo aquele que deposita essa esperança em Jesus se purifica, para ser puro como Jesus é puro. Certo? Então, achei que essas três traduções aí se expressaram muito bem numa linguagem assim mais dinâmica para explicar o que o apóstolo João quis dizer. Certo? Vocês podem dar uma olhada em mais traduções
e fazer esse tipo de leitura e perceber essas coisas, certo? Eu fiz esse tipo de exercício, achei essas 3 traduções mais dinâmicas, né, que literais e que acabam se expressando muito bem aí para explicar algumas partes aí desse trecho que foi lido por Cláudio. Então, passeando assim por traduções, a gente pode até colher ideias, né, na hora de nós mesmos nos comunicar com a igreja, certo? Para nossa linguagem não ser a linguagem de Almeida, né? Almeida, quando traduziu a Bíblia, ele não traduziu com esse objetivo, né? Da gente se apropriar tanto do estilo dele, da linguagem dele, a ponto desse tipo de comunicação virar a nossa comunicação, né? É bom que a gente passeie por várias traduções e que aprenda a partir de outras versões bíblicas, por isso que insisto nesse exercício aqui. Podemos conversar sobre a estrutura do texto, que está estruturado, segundo a minha leitura, em A, B, A, B. Tem 2 imperativos nessa passagem. O primeiro imperativo está no versículo 28, e agora, filhinhos, permaneçam nele, certo? Então, você encontra o imperativo aí no versículo 28 e o imperativo também no capítulo 3, versículo de número 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, certo? Então, no primeiro imperativo, o apóstolo João pede permanência. No segundo imperativo, ele pede a visualização do grande amor de Deus, certo? E acompanhado com esses imperativos, temos complementos que fecham o raciocínio de João em 2 blocos, né, em 2 partes, né? Então, tem o imperativo e o complemento, né, desse imperativo, a partir das ideias de João, da argumentação de João, depois é seguido de outro imperativo e um bloco aí de complemento, certo? Então, o texto pode ser estruturado dessa maneira. Oi, acho que alguém ligou o áudio aí. Não, tudo bem? Podemos seguir? Vamos embora. Pronto, estamos aqui nos hiperlinks. Também podemos chamar de referências cruzadas. Separei aqui 4 hiperlinks, que podemos 4 assuntos que nós podemos estudar a partir dessa passagem de João, com base em outras passagens da Bíblia, certo? Então, temos a nossa postura diante da parúzia. O que é a parúzia? A parúzia é o termo técnico para se referir à vinda do Senhor, certo? Então, quando você passear por um livro de teologia, por um comentário bíblico que mencionar a palavra parúzia, já fique sabendo, certo? Parúzia é um termo técnico da vinda do Senhor, certo? Então, é o mesmo que escrever diante da vinda do Senhor, é a mesma coisa que diante da parúzia, certo? Então, nós como cristãos, diante da vinda do Senhor, né, qual deve ser a nossa reação ante a isso? Então, tem passagens bíblicas que vão nos ajudar a pensar essas questões. Uma, dentro do livro de 1 João, né, que mencionei aí, no capítulo 4, versículo 17, tem mais outras 2 passagens que nos esclarecem, né, qual deve ser a nossa postura diante da vinda de Cristo, mas que estão na nossa própria passagem aqui, alvo da nossa discussão. Esse texto também é importante para falar sobre a filiação divina. Nós somos filhos de Deus, certo? E o Evangelho de João deixa isso claro, o livro de 1 João também, como outros textos da Bíblia, certo? Agora, filhos de Deus, não nascidos da carne, não nascidos da vontade do homem, não nascidos do sangue, mas nascidos de Deus, né? Então, fomos e somos filhos de Deus por uma determinação dele, certo? E vários textos da Sagrada Escritura vão falar sobre isso, então, se você quer estudar mais sobre a filiação divina,
E aqui não estou falando de Jesus, né? Mas da nossa filiação, certo? Então, alguns textos da Bíblia vão ajudar você nessa. Outro assunto importante, a semelhança de Deus, certo? Os cristãos que fazem parte da família de Deus foram inseridos nesta família para absorverem o caráter de Deus e para se tornarem semelhantes a Ele, certo? E várias passagens bíblicas vai falar disso, certo? Ele nos escolheu para sermos conforme a imagem do seu Filho e somos transformados de glória em glória segundo a sua imagem, certo? Ele nos chamou para sermos coparticipantes da sua natureza divina. Então, é um assunto bom para estudar, certo? Porque hoje o pessoal está dizendo, Deus te aceita do jeito que você é, né? Certo? Então, vem a Cristo, ele te aceita do jeito que você é e tal. Mas veja bem, na verdade, Cristo, ele te recebe do jeito que você está, mas ele não permite que você permaneça do jeito que você está, porque ele quer nos transformar. Então, esse assunto, a da nossa transformação em glória e glória, para sermos semelhantes ao Senhor, é um assunto muito importante que a igreja precisa ouvir, quer seja em aulas, quer seja em pregações. E o último assunto aqui, que destaco aqui como um assunto relevante, um assunto muito bom para estudar, é essa história de sermos nascidos de Deus, que tem uma relação com a filiação divina. Mas só que esse tema é muito especial dentro do livro de 1 João, certo? Existem várias passagens. Opa, peraí. Ok, estão me vendo e me ouvindo? Sim. Ok. Pronto. Ok. Então, essa história de você ser nascido da parte de Deus tem uma relação com o tema da filiação divina. É claro que existe essa relação. Mas quando você entra no livro de 1 João, João é o escritor que mais fala dessa história, né, de sermos nascidos dele, nascidos de Deus. E é claro que isso precisa ser explicado para que as pessoas entendam e não fiquem que nem Nicodemos ficou, né? Como eu, sendo um homem velho, posso voltar de volta para a barriga da minha mãe e nascer de novo, né? Então, é claro, né, a gente precisa explicar essa questão que é tão forte no livro de 1 João. Tá bom? Então, 4 temas aqui que podem ser estudados aí com mais detalhes a partir do livro de 1 João, certo? A nossa postura diante da parúzia, a filiação divina, a semelhança de Deus e essa história de sermos nascidos de Deus. E aqui coloquei as referências de outras passagens que podem nos ajudar nessa discussão. É claro que existem outras passagens que não entraram aqui nessa minha lista, né? Mas, como costumo dizer, né, o papel do professor é trazer a fagulha, certo? E aí ele traz a fagulha, né? Tá lá a lenha prontinha, né? Lenha prontinha, ele traz a fagulha e o fogo começa a pegar. Quando o fogo começa a pegar, ele corre, né? Porque quem vai fazer esse fogo aumentar é o aluno, né? Então ele traz aquela fagulhinha pequenininha, pegou a primeira faísca, pronto, é o aluno que sopra, o aluno que abana e que faz a coisa crescer e aumentar, né? Então, aqui eu trago as primeiras ideias e aí, a partir dessas ideias, aí vocês vão estudando e se desenvolvendo e crescendo. Ok, estamos preparados aqui para entrar em nossas questões hermenêuticas. Até aqui, ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram destacar, algum comentário, algo parecido? De acordo com o texto que a gente leu, quem pode ter confiança
no dia da volta de Cristo. Percebeu que esse texto fala bastante sobre a volta de Cristo, sobre a vinda dele e a nossa reação diante deste fato, e explicações também relacionadas a isso? Percebeu que esse assunto da volta de Cristo predomina? De acordo com o texto que acabamos de ler, quem pode ter confiança no dia da volta de Cristo? Ou seja, quando Cristo voltar, quem é que pode, assim, não ficar amedrontado, né, com isso? Mas tipo, beleza, Cristo está voltando agora, maravilha, glória a Deus, vem Jesus, né? Desce mais, né? Traz aí teus anjos aí mais para perto, né? Nós é que temos que ter essa confiança, né? Nós devemos ter essa confiança, Nós exatamente. precisamos ter, porque senão a nossa pregação é inválida, como ele fala, né? Senão não vale a pena pregar, se nós mesmos não confiamos nela, não vale a pena. Sim, tanto a nossa pregação como a nossa fé, né? Será que ela é tão valorosa assim, né? Vai comunicando a nossa fé para ela ser valorosa para os outros, mas ela acaba não desenvolvendo esse valor tão sólido, né, na nossa vida, a ponto de termos confiança no dia da volta de Cristo. É uma boa reflexão. Eu vejo. Ok. Vamos lá. Quem pode ter confiança no dia da volta de Cristo? Nós devemos ter essa confiança. Mas, assim, olhando para o texto, né? Será que a gente encontra aí alguma luz, algum versículo, alguma passagem que diz, olha, isso aqui pode ajudar? Assim, eu gostei do contexto que a gente está abordando. Eu vejo por esse ângulo assim. Quem vive buscando sua santidade no Senhor, esse pode ter mais confiança, né, na volta de Cristo. Porque aquele crente que está longe do Senhor, com a fé enfraquecida, esse aí está mais longe de confirmar, né, de entender, né, os sinais que está mostrando no mundo hoje com relação à volta de Cristo. Eu vejo por aí, sabe? Isso, quem está buscando a santidade. A, a questão é, assim, o exercício que estou propondo é que a gente olhe mesmo assim para o texto, né? Tipo, essa é uma resposta certa, é claro, né? Quem está buscando a santidade ganha esse tipo de confiança, de fato. Mas, assim, a gente olhando para o texto, porque a palavra santidade, pelo menos na minha versão aqui, ela não aparece, sabe? Então, olhando assim para as palavras do texto, para a comunicação de João, e usando as palavras dele, como é que a gente responde assim essa pergunta, né? De acordo com o apóstolo João, de acordo com as palavras que ele colocou aqui no texto, quem é que pode ter confiança no dia da volta de Cristo? Eu pensei, Oi. olhando para o texto, né, e vendo o próximo versículo, olhando o próximo versículo 29, ele mesmo fala, né, porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, aquele que pratica a vontade de Deus na sua vida, né, a justiça, né, a misericórdia que Deus nos ensina, o amor, são esses que são nascidos do Senhor, nascidos de Deus. E aí, com essa prática, né, praticando a justiça de Deus, nós não vamos ter temor nem nos envergonhar, assim como Cristo, quando Cristo voltar. Então, Isso, olhando para o muito texto, bom, eu vejo o versículo 29. muito bom. Quem pode ter confiança no dia da volta de Cristo? Quem pratica a justiça. Quem nasceu de novo, né? Quem não nasceu de novo, nunca que terá confiança no dia da volta de Cristo. Tem que nascer de novo. Somente a pessoa que nasceu de novo e que está praticando a justiça, permanecendo nele. Olha só, versículo 28 fala sobre isso, né? A pessoa que permanece nele, aquele que pratica a justiça, aquele que nasceu de novo, certo? Aquele que é irreconhecível aos olhos do mundo. Versículo 1,
Certo? Então, são respostas assim, usando, né, a própria linguagem aqui do apóstolo João. Né? Mas, de fato, quem pode ter confiança no dia da volta de Cristo, né, aquele que permanece nele, né, este pode ter confiança uma vez que pratica a justiça e não vive no pecado. Né? Então, a pessoa que hoje não está vivendo no pecado, ela tem confiança diante da volta de Cristo. Veja bem, existe uma diferença entre você pecar e entre você viver no pecado. Existe uma diferença muito significativa aqui. E que precisamos entender isso. A pessoa que vive no pecado é a pessoa que não luta contra o pecado, não faz guerra contra as suas paixões pecaminosas. É aquela pessoa que simplesmente aceita o pecado e cai em todas as tentações sem oferecer resistência. Essa pessoa está viva, quer dizer, está morta, né, apesar de estar com vida. Essa é a pessoa que vive no pecado. Agora, a pessoa que peca, ela é diferente, porque ela não vive, ela não peca sem antes apresentar resistência. Certo? Então, você é um cristão ou que peca ou que vive no pecado, né? Se você é um cristão que vive no pecado, vive continuamente no pecado, então você já está morto, nem cristão você é mais, né? Agora, se você é um cristão que sucumbe à tentação e que peca, assim, mas sempre oferecendo resistência a isso, sempre procurando vencer o pecado apesar de cair, então é este o caminho aqui. Você permanece nele, pode ter confiança no dia da volta de Cristo. Certo? Essa é uma prova evidente de que você nasceu de novo. A pessoa que nasce de novo, ela faz guerra contra o pecado. Se importa com a sua vida espiritual e dá espaço para Deus transformar a sua vida. Essa é a pessoa que nasceu de novo. A pessoa que não nasceu de novo, ela não se importa com essas coisas. Segunda questão importante aqui para a gente pensar: em que sentido nascemos de Deus? Né? O texto bíblico fala no versículo de número 29, né? Que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Certo? Como assim, né? Em que sentido nós nascemos de Deus? Porque nós nascemos dos nossos pais, né? Então, eu nasci, estava na barriga da minha mãe, né? Nasci de lá, sou filho do meu pai, sou filho da minha mãe. Só que o texto bíblico aqui fala de um outro tipo de nascimento, onde nós nascemos de Deus. Como explicar essa questão? E é claro que essa é uma pergunta onde a gente pode se expressar mais e ela não é tão fechadinha no texto, né? Porque é um tema mais amplo aqui para discutir. PC. Seria Oi. nascer espiritualmente no batismo? Quando a gente batisma, a gente nasce de novo, como Jesus falou, né? Da água e do espírito. Eu creio que seja isso. Gostei da relação, né? Essa relação do nascimento de Deus com o nascimento da água e do espírito para entrar no reino de Deus. Certo? Então, de fato, é uma boa resposta. O que mais? Eu tinha visto, professor, um comentário, né, da minha Bíblia que diz que somos filhos por adoção, né? Somos filhos por meio do Filho, né? Tanto Paulo quanto João, eles mencionam dessa maneira a nossa filiação a Deus. Isso, o apóstolo Paulo vai trabalhar com muita ênfase nessa questão de adoção, né? Deus só tem um filho,
que é o Filho unigênito dele, Jesus, e todos nós somos filhos por adoção, que por meio de Cristo entramos na família de Deus. Então, o apóstolo Paulo vai trabalhar bastante essa ideia, certo? Parece que a pegada de João, ela é um pouco mais profunda. Parece que Paulo trabalha com essa ideia de adoção, mas João parece que vai um pouco mais longe. João vai um pouco mais longe, porque João em nenhum momento ele vai dizer assim que somos filhos de Deus por adoção, mas que nascemos diretamente de Deus, né? Ou seja, foi Deus que nos fez nascer ali no processo, né? Deus nos tornou seus filhos gerados dele mesmo, pela sua semente. Isso não descreve uma adoção, mas um novo nascimento de fato, né? Então, o texto bíblico mais na frente vai falar, né, da semente de Deus. Professor, a gente pode usar esse texto de 1 João 5:1? Todo aquele que Primeiro João, crê, 1 João 5:1. sim, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama aquele que dele é nascido. Então, nós somos isso, gerados por Cristo, né? Por isso nós somos isso. nascidos A de pessoa Deus. que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, né? Então, a pessoa que deposita a sua fé em Jesus Cristo, ela é nascida de Deus. Né? Porque ela tem uma vida mudada, né? O seu caráter, né? A gente pode incluir que seu caráter também é mudado, né? O mundo não mais pertence a ele, né? Ele deixou as coisas do mundo. Isso. E aí, quando você olha para a palavra semente, aqui no original, né, quando nós damos uma olhada no grego, né, é uma palavra que vai remeter a material genético, né? Então, é a palavra, parece um tanto quanto estranho, né? Ah, mas no original, a palavra semente, né, traduzido como esperma, né? Então, material genético, né? Isso não quer dizer que tem coisa estranha na Bíblia, alguma coisa do tipo e tal. Não, essa palavra moderna, né, no português, né? Que é traduzida como esperma, veio direto do grego, né? Mas a ideia é semente, né? A ideia é material genético, é uma coisa que pode gerar vida, né? Então não tem essa conotação de conjunção carnal, né? Essa é coisa do português, né? Mas no grego não, né? Então veja bem, então Deus nos tornou seus filhos gerados dele mesmo pela sua semente, certo? Então, pela sua semente, pelo seu DNA, pelo seu material genético, pelo seu caráter, por aquilo que descreve a ele mesmo, Deus nos tornou seus filhos. É como se Deus tivesse uma espécie de laboratório de engenharia genética, né? E aí ele, do nada, lá no laboratório, diz, eu vou criar agora um filho meu, pronto. E a partir do seu próprio material genético, a partir do seu próprio gene, a partir do seu próprio germe, a partir daquilo que descreve o seu ser, a sua identidade, ele vai lá e cria uma pessoa. Então, nós somos pessoas nascidas de Deus nesse sentido. Nesse sentido, porque fomos criados a partir do material genético de Deus, né, por assim dizer, a partir de sua semente, certo? A partir daquilo que marca a sua identidade, o seu caráter, as suas características e tudo que lhe descreve. Carregamos as mesmas nuances, as mesmas características. Porque o filho, ele não carrega as características do pai, não é verdade? Você olha para o filho, às vezes o nariz é parecido, né? A orelha é parecida, tem uns traços parecidos. Às vezes tem filho que anda igual o pai, né? Tá lá o pai andando, quando a gente olha para o filho andando, dá até para confundir, né?
Então, assim, o filho, ele carrega traços do pai, não somente em aparência, mas também em caráter, jeito de conversar, e uma série de coisas, né? Então, e o filho tem o mesmo DNA, o mesmo material genético do pai. Então, existe uma proximidade muito grande entre pai e filho, certo? Então, nós fomos nascidos de Deus a partir do seu próprio material, do seu próprio material genético, da sua própria semente, do seu próprio ser. Foi que ele nos fez, ele nos criou de novo, certo? Então, não é uma adoção aqui que está sendo descrita, isso é mais coisa de Paulo, né? Paulo vai mais por esse caminho. E aqui não estou dizendo que Paulo está contradizendo João e que João está contradizendo Paulo, né? Que essas duas ideias são boas e elas podem ser usadas a partir de contextos diferentes, certo? As duas ideias são até complementares, né? Mas o que João está dizendo nessa história de que nós somos nascidos de Deus é que ele nos criou de novo, certo? Ele nos deu uma nova vida, nos fez nascer pela fé em Jesus, a partir do gene dele. Entendeu? Isso aqui é muito forte, né? Como o exemplo que dei do laboratório de engenharia genética, né? Então ele está lá, ele pega do seu próprio gene, do seu próprio DNA, RNA, das suas moléculas, células, tudo que tem dentro dele, diz pronto, a partir desse meu próprio material que me descreve é que eu vou criar outras pessoas. Então hoje quem está ligado a Jesus Cristo pela fé carrega o material genético de Deus, né? Carrega as características de Deus, o caráter de Deus, aquilo que de fato lhe descreve. Então nós somos pessoas que somos nascidos de Deus neste sentido, que carregamos aquilo que representa Deus. Carregamos a semente dele, né? O material dele. Outra questão ainda importante para destacar é por que o mundo não acredita que somos filhos de Deus? E aí, como é que o texto pode nos ajudar nessa discussão? Bom, de acordo com o texto aqui, é porque o mundo não conhece Deus. E se ele não conhece o Pai, ele não vai reconhecer a gente como filho, né? Pelo menos é o que eu Exatamente, entendi. exatamente. É esse o ponto, certo? O mundo não tem relacionamento com Deus. O mundo não crê em Deus. Então, se o mundo não crê em Deus, não tem um relacionamento com Deus, por que que o mundo vai acreditar que nós de fato somos filhos de Deus? Feitos de novo pelo próprio material genético de Deus, né? Certo? Por que que o mundo vai acreditar nisso? Porque as pessoas do mundo olham para os cristãos e percebem que não existe tanta diferença assim, né? Eles pensam, não existe tanta diferença assim. Tudo bem, eles usam roupas, eles cobrem mais o corpo, né? E não falam palavrão, né? Certo? E, ok. Mas assim, quem está do lado de fora pensa, eu também faço coisas boas. Eles fazem coisas boas, eu também faço às vezes. Então, assim, a gente olhando, né? A diferença não é tanta assim. Então, por que acreditar que as pessoas que estão na igreja ligadas a Jesus são filhos de Deus e eu não sou, né? Elas não são santas, são pecadoras, não são? São. Ah, desse lado também temos pecador, então acho que tá tudo assim no 0 a 0, né? Tá tudo no 0 a 0, será, né? Então, o mundo não acredita que estão diante de pessoas que nasceram de novo,
certo? Pessoas que foram recriadas, pessoas que receberam reset na vida. Receberam reset e agora são novas criaturas que carregam o DNA de Deus e que estão sendo transformadas pelo próprio Deus para que se pareçam com Cristo. Mas, a cada dia, mais e mais, até o dia do retorno do Filho amado. Ah, mas o mundo não vai acreditar numa coisa dessa, né? Por quê? Porque ainda não conheceu o Pai. O mundo não conheceu a Deus. Então, já que o mundo não conhece a Deus, então, obviamente não vai acreditar que somos filhos de Deus, nascidos dele mesmo. Próxima questão também útil aqui para a gente pensar, né? Qual a esperança que nos purifica? Lembra, no versículo 3, diz assim, e todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, como ele é puro. Então, o apóstolo João fala de uma esperança que nos purifica. Mas que esperança é essa? Eu acredito, PC, que seja a esperança da volta de Cristo. Por isso que nos mantém na justiça, buscando obediência, né? Prática, como Jesus nos pede. Eu acredito que seja essa esperança é a volta de Cristo. Sim, sim, com certeza. Inclusive, esse é o assunto do texto, né? O assunto do texto é a volta de Cristo e temas relacionados a isso, né? Então, a nossa esperança na volta de Cristo nos purifica. Nos purifica de quê? Certo? Temos esperança de que Cristo vai voltar um dia. E essa esperança acaba nos purificando. Podemos pensar aqui uma série de coisas. A esperança que temos de que Jesus um dia vai voltar acaba purificando a nossa mente de medos, de ansiedades, da insegurança, da culpa, das obras mortas. Essa esperança de que Jesus um dia vai voltar para restaurar todas as coisas, para colocar cada coisa no seu devido lugar, para renovar e salvar toda a criação de Deus, para honrar as pessoas que estão do lado de Deus. Essa nossa esperança nos tranquiliza, acaba purificando muitas coisas. Acaba nos purificando como alma, como pessoas de fato, como seres integrais. A esperança de que um dia veremos Jesus face a face e seremos transformados para ser como ele é, né? Como o versículo anterior fala sobre isso, né? Então, essa esperança que nos purifica, a esperança de que um dia veremos Jesus do jeito que ele é e seremos transformados para ser como ele é. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que é no abrir e fechar de olhos em que tudo vai acontecer, né? Que os nossos corpos serão transformados no último dia, receberemos corpos incorruptíveis, corpos para viver toda uma eternidade, corpos 2.0, iguais aos corpos, ao corpo de Jesus, né? Um corpo preparado para durar, né? Para viver eternamente. Né? Então nós receberemos esses corpos gloriosos, veremos Jesus face a face e a nossa esperança vai se concretizar de modo que não existirá mais fé, né? Depois de Jesus voltar, né? A fé, ela se acaba, né? A fé e a esperança se acabam, só o amor continua, né? Para sempre, né?
Porque a esperança é a capacidade de você esperar, né? Você espera Jesus. Jesus chegou, então não precisa mais de esperança depois de Jesus voltar. A fé é você acreditar sem ver, certo? Bem, quando Jesus voltar, o veremos face a face. Então, a fé ela vai ser extinta, né? Tanto a fé como a esperança quando Jesus voltar. Mas o amor ele continua para sempre. Temos aqui o nosso diagrama para apresentar. Vamos lá, o texto destacou que somos filhos de Deus. O mundo não nos vê assim, mas Deus nos vê como filhos, pois nascemos dele e permanecemos nele. Somos filhos de Deus, inclusive diante da vinda de Cristo. E diante da vinda de Cristo veremos como Jesus é e seremos como ele é. Somos filhos de Deus, né, purificados por essa esperança, e nós podemos nos manter confiantes diante da volta de Jesus, né, e não se envergonhando. Certo? Eu penso que esse diagrama pode nos ajudar aí a entender o texto. Vamos entrar aqui no nosso pequeno esboço homilético. Olha aí, consequências escatológicas da permanência da verdade, né, de acordo com o texto que a gente leu e tentou comentar aqui. Então, tá daqui um sermão básico aqui de 3 pontinhos, né? Primeiro ponto, né, sobre as consequências escatológicas da permanência da verdade, ou seja, quando a pessoa permanece na verdade do evangelho, qual é o fruto que ela acaba colhendo, né? Qual o fruto futuro, né, que ela vai colher? Primeiro deles, teremos confiança no último dia. A pessoa permanece na verdade a vida toda. Quando Jesus volta, teremos confiança. É confiança diante do retorno do Messias, que não será um retorno para nos condenar com os ímpios e com o diabo, mas para nos salvar e nos preservar ao lado de Deus. Segundo ponto, veremos a face de Cristo. Essa é outra consequência escatológica da permanência da verdade. Essa pessoa continua na verdade, continua no Evangelho, continua se submetendo à palavra de Deus, crescendo na graça de Jesus. O que é que acontece? No último dia veremos a face de Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, seremos como ele é. Os nossos corpos serão transformados e nós nos tornaremos novas pessoas feitas à imagem do próprio Deus. Okay? Então, temos aqui 3 pontinhos para falar sobre as consequências escatológicas da permanência da verdade, para que sejamos a cada dia mais motivados a continuar nessa verdade, né? Continuar no Evangelho, né? Para quando o último dia chegar, a gente ter segurança, ter confiança, tudo ficar tranquilo, a gente ver a face de Jesus e nos tornarmos semelhantes a Ele com novos corpos, com uma nova vida que vai durar para sempre. Aplicação teológica. Quem deposita sua esperança naquele que virá, de modo algum será envergonhado. Ele se manifestará visivelmente no dia que será para sempre. Todo olho verá a glória do Cordeiro e a glorificação dos filhos de Deus, que serão transformados para serem assim como ele é. Essa esperança nos purifica e potencializa a prática da justiça. Certo? Então, mantendo essa esperança de que um dia Jesus vai voltar e de que, de fato, a nossa fé vai se concretizar, porque veremos ele do jeito em que ele é e teremos os nossos corpos transformados para viver para sempre com ele. Essa esperança que acaba motivando a nossa vida cristã, acaba potencializando a nossa dedicação a Deus. Então, é essa esperança que acaba alimentando a fé. E sem essa esperança, nenhuma fé pode sobreviver. Certo? A fé não pode existir sem essa esperança. Ok. Alguma questão aqui para tratar?
Alguma dúvida do texto, alguma coisa assim que você diga assim, bem, queria entender mais isso aqui. Na verdade, esse texto é bem tranquilo, né? Ô, PC, Oi. é, assim, indo bem longe, assim, do que tu mostrou, você falou, assim, que a gente tem confiança, né, na volta de Cristo, por quê? Porque a gente pratica a justiça, né? Sim, Uma das respostas para tua pergunta, para a primeira pergunta, eu acho. isso. E isso não daria uma chance de que a gente fosse resgatado pelo mérito? Não abriria uma Sim, brecha, assim, sim. para a questão do mérito? Só para passar aí. Sim, sim. Tô entendendo aqui a questão, né? Então, veja bem, podemos sentir confiança, confiança quando Jesus voltar, porque estamos seguros disso, porque estamos praticando a justiça, certo? Porque não estamos vivendo no pecado, certo? E outras respostas, que nascemos de Deus, né? Porque permanecemos nele, né? Pontuamos aqui algumas respostas, né? Isso pode nos dar a segurança de que quando Jesus voltar, então ele vem para nos buscar. E a pergunta que Elias fez foi boa, né? Então, será que nessa confiança, essa confiança não pode virar uma espécie de orgulho, né? De orgulho e a gente achar que a nossa salvação não depende de Deus, mas depende exclusivamente da nossa própria obediência, certo? Então, Elias está, pelo menos imagino eu, né? Que Elias está tentando encontrar assim esse meio termo das coisas se encaixam, né? Você está entendendo? Ô César, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que a prática da justiça aqui consiste em fazer a vontade de Deus. Eu entendi isso aqui. Nada por mérito. Mas se nós estamos fazendo a vontade de Deus, levando em conta que Deus é luz, e nós estamos vendo na luz do amor, da comunhão com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, esperançando aquela alegria completa. Eu creio que essa foi a mensagem que você quis transmitir. Eu queria falar sobre a esperança. Não é aquela esperança aleatória, né? Uma coisa que quando der, deu, quando não der, não vai dar. Eu fico pensando em esperançar. Eu fiquei quase 20 anos sem ver meu irmão. E de repente ele apareceu. E foi festa. Então, é aquela esperança de que você realmente um dia, como diz João, podemos vê-lo face a face como ele é. Então, nada aleatório, nada que seja que o destino vai preparar. Realmente é algo que tem uma ligação entre o pai e filho, filho e pai, Cristo e seus servos, servo e Cristo, aquela esperança de que ele disse que voltará, e nós temos essa esperança de esperar com paciência e permanecendo nele em todos os momentos, nunca esquecendo que a prática da justiça aqui é como você falou, é não viver pecando. Às vezes a gente é essa pessoa e não sabe, né? Porque às vezes aquela ideia de você ter que ser por meio do mérito, da circuncisão, do guardar o sábado e outra coisa, às vezes para atrapalhar. Sim, sim. De fato. Então, a esperança que temos, ela é uma esperança sólida, e quando ela se concretizar, a concretização será, de fato, visível a todos, né? Então, a face de Jesus estará visível a todos, como a Escritura diz, né? Todo olho verá e toda língua o confessará que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então, essa é a nossa esperança, é isso que acaba limitando a nossa fé dia a dia, né? E tentando aqui voltar lá para a questão de Elias, né? Esses dois discursos, eles são interessantes, né?
de que, olha, a salvação, ela depende totalmente de Deus, ela não depende de mim, né? É Deus que me salva, foi Jesus Cristo que morreu na cruz por mim, a obra dele é perfeita, a obra dele é completa, foi Jesus Cristo que enviou o seu Santo Espírito para a minha vida, e é o Santo Espírito que derrama bondade e amor no meu coração. Então, toda obra de amor e todo ato de bondade que faço, na verdade, é uma obra direta do Espírito Santo que foi derramado no meu coração, né? Então, é Deus que está fazendo tudo, é Deus que está fazendo todo o propósito, de modo que o homem não pode se gloriar e de modo que não há espaço para o mérito humano. Esse tipo de discurso é muito verdadeiro e muito bom, né? Por outro lado, né, também é importante que sintamos segurança que seremos salvos por Deus por causa do que Ele está fazendo em nossa vida, né? Porque quando nós olhamos para a nossa vida e a gente diz, olha, veja bem, não estou vivendo no pecado, né? Não estou vivendo no pecado, né? Graças a Deus, né? Estou sendo liberto, estou fazendo obras para Deus, estou fazendo o que é correto, então eu posso me sentir seguro de que se Cristo voltar, estarei com Ele, né? Porque quando eu olho para a minha vida, vejo que está tudo no lugar, né? E aí as coisas podem ser resolvidas assim, né? Então parece que João traz esse outro tipo de olhar aqui, certo? Isso não invalida o primeiro. Então essas duas realidades elas podem existir, né? Aquela ideia da soberania de Deus e da responsabilidade humana, né? Então, Deus é soberano, é Ele que faz as suas obras, é Ele que faz tudo acontecer por meio de nossa vida, isso é verdade, mas também o homem é responsável pelo que faz, pelos seus atos, né? O homem é responsável por tudo, né? Então, de modo que se uma pessoa foi condenada, não foi porque Deus a enviou para o inferno, né? A pessoa mesmo que se condenou, né, no processo, né? Mas é Deus que dá a palavra final, né? Que decreta, né? Então, essas duas realidades elas precisam existir e fazer parte da nossa teologia, né? Senão a gente vai virar um hipercalvinista, um hiperarminiano, né? E vai bagunçar as coisas por aqui, né? Então, é assumir tanto a soberania divina como a responsabilidade humana. Isso é muito importante, né? Para nossas vidas. E sobre a nossa salvação, olha, é Deus que faz tudo do começo ao fim e Ele que nos salva, né? De modo que toda a glória é dele, certo? Mas na prática a gente faz muita coisa, certo? A gente faz muitas obras boas, a gente foge do pecado, né? A gente santifica no processo, então muita coisa nós fazemos. Mas não é Deus que faz tudo? É, Deus faz tudo. Mas nós não fazemos coisas? Como conciliar essas duas coisas? Bem, aí é onde está a beleza do mistério na vida cristã, né? Essas duas coisas, elas existem, e aí precisam se dar bem, essas duas realidades. Deixa eu ver esse chat aqui. Deixa eu ver. Iniquidade é sinônimo de pecado? Olha só, pergunta boa. Nós vamos tratar isso aqui na segunda sessão. O livro de 2 Pedro, sim, fala bastante sobre a volta de Jesus. Isso aí, iniquidade é o mesmo que pecado. Nós vamos tratar isso aqui quando entrar para a nossa segunda sessão. Antes tem um intervalo. Mais alguma questão que vocês queriam destacar aqui? A gente pode pegar o intervalo. Eu queria falar sobre aquela Oi. versículo 2, fala sobre filhos para adoção, né? E nós temos aquela imagem, às vezes eu e você pode adotar uma criança, e a criança vem do jeito que vai mal educada, nós adotamos essa criança, e às vezes ela não se molda ao padrão da família. E às vezes o pai que adotou não quer mais recorrer para devolver, e às vezes se converter com a criança. E com Deus não é assim, porque ele nos adotou como filho, mas nós estávamos mortos. Ainda ele tem pecado, ele restaurou a nossa vida,
pelo sangue de Jesus, que já dali para frente, aquela nova vida, sim. Pela nova vida que ele nos deu, nós somos filhos por adoção. Nada a ver com a prática do pecado, rebeldia. Essa adoção aqui consiste na prática da justiça, é fazer a vontade de Deus. Todo aquele que foi adotado por Deus, nasceu de novo, ele é, por adoção, filho de Deus, mas nós temos que mostrar isso de verdade. Mostramos que, de fato, Deus gerou em nós um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. E Essa questão quando de vai ver em nossa adoção, vida isso? essa questão de adoção, ela é forte em Paulo, certo? Então, quando a gente vai para João, deixa eu tentar arrumar aqui uma ilustração para ajudar a entender isso. Imagina assim, um casal está querendo um filho, certo? E aí ele fica pensando, ó, nós temos duas opções. Ou nós vamos num lar de crianças e adotamos uma criança, certo? Que obviamente não veio do casal. Ou vamos no laboratório de engenharia genética, né? E aí, a partir dos nossos genes, a gente faz nascer uma criança, que de fato é nossa e tem o nosso material e que veio de nós. Pronto. Então, essa segunda opção é que descreve o que é que João está dizendo aqui. Né? Que nós nascemos diretamente de Deus, né? Diretamente de Deus, veio do próprio DNA dele, do próprio material genético dele. Então, a pegada, ela vai além. Né? Então, a adoção é uma metáfora que Paulo vai usar muito bem. João fala de nascimento da semente de Deus. Ok. Vamos para o nosso intervalo.